As ordenanças, a igreja, lição 5, classe de juvenis. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o Diácono Denis Pereira e é um prazer receber todos vocês aqui, pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, secretários, professores, alunos da escola dominical. É sempre um prazer. Há mais de 20 anos atuo com jovens e adolescentes, dando aula na escola dominical, pregando, dando palestras, enfim. E há 6 anos estou no YouTube, sempre com uma aula da escola dominical. A gente tem aqui as videoaulas para jovens, juvenis, adolescentes e adultos também, tá certo? E um vasto material para liderança, mensagens, pregações. Por isso é muito importante que você conheça o nosso canal. Deixa eu te pedir uma gentileza, deixa eu te explicar uma coisa. Como funciona o YouTube? O YouTube gosta de quem interage com o canal. Cada vez que você interage com o canal, o YouTube olha e diz, opa, esse canal é relevante, é importante, e ele divulga para mais gente o nosso conteúdo. Por exemplo, eu tenho 20 mil inscritos quase, estamos chegando aí, você deve com certeza já fazer parte disso, se não deve fazer, faça aí agora. Mas, por exemplo, o YouTube não manda notificação para 20 mil inscritos que eu tenho, não, ele manda para quem interage. Então é muito importante que você interaja com o nosso canal, se inscrevendo, se ainda não é inscrito, se inscreva aí agora, clica no botãozinho vermelho, isso, clicou? Muito obrigado, Deus te abençoe. Que bênção, viu? Que prazer ter você por aqui. Ative o sino de notificações, clica no sininho. Toda vez que eu postar vídeo novo aí no YouTube, avisa você. Comente o vídeo, fale pra gente de onde você nos assiste, como está a situação aí por conta da pandemia aí na sua cidade, no seu estado. Fale para nós da importância desse conteúdo para a preparação de tua aula. Pega o link desse vídeo e compartilha. Tem muitos professores precisando de ajuda e o nosso material tem ajudado, nós temos recebido um feedback que tem ajudado muita gente, então compartilha aí o nosso material, pega, manda nos grupos do WhatsApp, do Telegram, posta no Facebook, manda para todo mundo. Ao fazer isso, você está interagindo, mostrando ao YouTube que esse canal é importante e fazendo isso você está ajudando o reino de Deus a avançar por meio de sua palavra, tá certo? Muito obrigado a você que se inscreveu, que deu like, que está comentando, que está compartilhando. Vamos então a mais uma videoaula, lição 5, classe de juvenis. O tema desta lição maravilhosa é as ordenanças à igreja. As ordenanças à igreja. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Então nós vamos trabalhar aqui a questão das ordenanças. Jesus estabeleceu 2 cerimônias para a igreja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Enquanto o primeiro aponta a fé em Cristo, o segundo aponta para a comunhão com Cristo. Eu vou colocar um link aqui também de uma dinâmica onde eu apresento a importância de se batizar nas águas. Tópico 1. As ordenanças do Senhor. O batismo em águas, bem como a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, são 2 ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus durante seu ministério terreno. A descida do convertido às águas simboliza a morte com Cristo e o seu levantamento, sua ressurreição e a vitória de Jesus sobre a morte. Já a ceia é a celebração por esta salvação recebida, não é? Então nela nós cristãos recordamos a morte expiatória de Cristo que nos libertou da condenação do inferno. Então a primeira coisa que nós vamos deixar claro aqui, nós estamos falando de ordenanças. Tá? Então o que é uma ordem? É uma ordem imperativa. Ide, pregai e batizai. Santa Ceia, fazei isto em memória de mim.
Então, quem não se batiza não está assumindo o seu compromisso com Jesus. E está numa desobediência recorrente, desobediente não entra no céu. Tá? Então, quem não se batiza, o batismo não salva, mas é para os salvos. Logo, por que recusar-se ao batismo? E aí eu coloco aqui uma questão. Quem se recusa ao batismo provavelmente ou não foi discipulado ou foi mal discipulado. Porque há uma ideia que se coloca que é o seguinte, olha, mas às vezes os pais falam isso sem perceber, falam assim, mas você vai se batizar? Cuidado, hein? Porque se você se batizar, tem que ter compromisso para se batizar, hein? Ei, o batismo é para os salvos, o batismo não salva, tá certo? E na Bíblia, tá? É muito interessante isso, porque na Bíblia os relatos são das pessoas indo até João para serem batizados. O eunuco pede para Filipe, ele olha e diz, tem água aqui. Nós vamos analisar na Bíblia a casa de Cornélio. Nós vamos analisar na Bíblia que são as pessoas que querem ser batizadas por uma compreensão do Evangelho. Então, quando alguém é bem discipulado, ele deseja o batismo. Então, se você tem na sua igreja, se você tem pessoas que não querem se batizar, é preciso dar uma olhada. Provavelmente ela não foi discipulada, mas muito mais provavelmente ela foi mal discipulada, ela foi mal ensinada acerca do batismo. Nós vamos falar algumas coisas aqui. A mesma questão é da Santa Ceia. Tem uma turma que não participa da Santa Ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. A Bíblia não manda você deixar de participar da Santa Ceia. Não há relato bíblico nenhum de que alguém tenha deixado de participar da Santa Ceia. Tem? Não tem. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a igreja pode permitir que alguém, não sei o quê, tome ceia. Bom, é um autoexame. E se nós partirmos para uma análise bem profunda, todos nós não estamos 100%. Estamos. Então, por isso que a Bíblia diz, faça um autoexame. Olhe para você. Ali na hora da ceia, não é para você olhar para o irmão. Mas eu vi. Não. Olhe para você. Façam um autoexame. Bom, propósito do batismo. O batismo não tem poder de salvar o pecador, mas é um cerimonial importante, como integração do novo crente à família de Deus. Um marco de sua morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Não é? Então, ao se batizar, eu estou fazendo um reconhecimento público da minha aliança com Deus. Não é? Eu estou fazendo um reconhecimento público de que por isso que eu falei lá de discipulado, de que eu entendo o que está acontecendo. Então eu entendo que o ato de me batizar, ele simboliza a minha entrada, a minha integração nessa nova família, não é? Tem dois tipos de batismo, imersão, que é mergulhado em água, e aspersão, não é? Nós trabalhamos com a questão do batismo por imersão. Tem efusão também, quando a água é derramada sobre o batizando, e o pedobatismo, que é o batismo infantil, tá? Os batismos praticados no Novo Testamento eram em locais de águas abundantes. O próprio termo grego baptizo indica mergulhar, afundar, emergir, submergir. Por isso que o batismo aceito pelas Assembleias de Deus é o batismo por imersão. Não é? E aí somente assim se atinge os 4 objetivos simbólicos deste mandamento: profissão pública de fé, identificação do batizando com os demais discípulos de Jesus, lavagem espiritual, morte e ressurreição do cristão para uma nova vida. Então, no batismo, simbolicamente, eu estou assumindo publicamente que a partir daquele dia eu estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Eu estou assumindo publicamente, mas este é um compromisso que já deve ter sido assumido na conversão. Por isso que nós precisamos mudar os termos que nós estamos usando. E ao invés de falar se a pessoa aceita Jesus, nós vamos perguntar, você quer converter-se ao Evangelho? Porque converter é mudar de direção. Tem muita gente aceitando Jesus e continuando na mesma vida. Não, converter. Converter é mudar de direção. É sair de um estágio de morte para o estágio da vida.
tá? Isso é a conversão. Por isso que é importante que a gente preste atenção, que a gente avalie, não é, de forma bem detalhada estas questões. Eu estou aqui trabalhando com a revista no virtual, porque eu não tenho a revista. Bom, significado do batismo em águas. O batismo em águas deve ser realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. É do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi essa a instrução dada a Jesus. E aqui tem significados atribuídos ao batismo. Morte. A descida do candidato às águas identifica-o com a morte de Cristo. Significa que o batizando está morrendo para o pecado e para a sua vida passada. O velho homem está dando lugar ao novo homem. A imersão do batizando aponta para o seu sepultamento com Cristo, né? Ali a sua velha natureza deixa de controlá-lo. Lembrando que isso é simbólico. Simbólico. Por isso que o discipulado tem que ser forte antes. Ressurreição. O terceiro significado está relacionado ao novo nascimento. Ao levantar-se das águas, inicia-se uma nova vida que o postulante levará dali em diante como filho de Deus. Então, para resumir, imagine um casal de noivos diante do altar, com todas as testemunhas ali. Aí o pastor chega, começa a cerimônia. Aí imagine que o pastor diz assim, agora chegou a hora das alianças. Aí o pastor, vamos começar pela noiva. Aí o pastor começa pela noiva, tal, aí a noiva vai. Quando a noiva vai colocar a aliança no dedo do noivo, o noivo diz, não quero pôr aliança não. A noiva diz, ué, mas você não quer casar comigo? O noivo diz, não, eu quero casar com você. Você não me ama? Te amo. Claro que eu te amo. Ué, então, por que você não quer colocar aliança? Não, aqui... não, certo? Então, e é interessante isso. Tipo assim, alguns vão argumentar, não, mas é que eu não preciso da aliança para mostrar que eu te amo. Eu não preciso da aliança para mostrar que eu sou fiel. Precisa sim. Precisa sim. Se está se recusando a colocar aliança é porque está em dúvida com alguma coisa. Se está se recusando a pôr aliança é porque não quer mostrar para os outros que é casado. A mesma coisa com o batismo. Quem está se recusando ao batismo não quer assumir um compromisso público com Deus. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 4 e 12, se confessar os vossos pecados diante dos homens, não é Atos 4 e 12. Depois você me fala aí a referência, tá? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, é muito importante que você analise isso, tá certo? Então, quem já assumiu o compromisso, não pode se negar a colocar a aliança. Então, já assumiu o compromisso? Não diz que quer casar? Então põe a aliança. Não assumiu o compromisso com Jesus? Não aceitou Jesus? Ele é o Salvador de sua vida? É. Você reconhece que você é um pecador? Reconheço. Você reconhece que Jesus é o seu Salvador? Reconheço. Então batiza. Pronto. Qual o impedimento? Ah, mas e se eu pecar depois? O batismo não é para santos. O batismo é para quem reconhece algo. O único requisito para o batismo é esse. É reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Reconhecendo que é um pecador e que Ele é o seu Salvador. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Creio. Então vem aqui. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Mais nada deve ser levado em conta para o batismo, biblicamente falando. A única coisa é a fé em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, nós falamos de batismo, agora nós vamos falar um pouquinho da ceia do Senhor, o propósito da ceia do Senhor. A Santa Ceia, e aí hoje em dia uns estudiosos já começaram a dizer, não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. Meu irmão, não muda nada. Tem gente que gosta de caçar pelo em ovo. Ceia do Senhor, Santa Ceia, a gente falar que a ceia não é santa, que é santa. Não precisa, gente, por favor. A Santa Ceia foi instituída antes mesmo da morte de Jesus, na noite em que se reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Há dois elementos fundamentais aqui. O pão
que representa o corpo de Jesus, que foi partido e moído por nós. A modernidade chegou na igreja, não é? Os mais antigos vão dizer que o mundanismo, né? Hoje, principalmente agora, por causa do Covid, a Santa Ceia muitas vezes é servida com pão já cortadinho, né? Dentro do saquinho, não sei o quê, porque é mais higiênico, não sei o quê, não sei o quê. Meu Deus do céu, né? Tem um ato simbólico. Quando você olha um pastor pegando o pão na mão e cortando, você se lembra que a carne de Jesus foi rasgada, literalmente, rasgada, tá certo? Como a gente faz com o pão. Fala também de alimento para a vida eterna, não é? Jesus olhou para os seus discípulos e disse, escuta, o pessoal aí foi embora, vocês não querem também? Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, tá certo? O vinho, normalmente simbolizado pelo suco de uva, este é o elemento representativo do sangue do Cordeiro, derramado para purificar e vivificar as nossas almas. O sangue também, ele é sinal da nova aliança. O sangue é sinal de aliança, não é? O sangue, não é? E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia também diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, estes simbolismos são importantes. Nós, como seres humanos, precisamos destes simbolismos. E aí nós vamos para os significados. A ceia tem relevantes significados na vida do povo de Deus. Memorial, do grego anamnesis, para trazer a memória, a lembrança do sacrifício expiatório de Cristo, não é? Então, primeira coisa, por isso que Jesus disse assim, ó, fazer isso em memória de mim. Então a ideia ali é refrescar a nossa memória. Tá? Lembra quem você era? Condenado, escravizado, destinado ao inferno, mas pelo sangue de Cristo nós fomos reconciliados. Ação de graças, do grego Eucaristia, agradecimento por esta salvação. Por isso que a ceia é uma celebração. Nós olhamos com tristeza para tudo que Jesus sofreu por nossos pecados, Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas vossas transgressões e moído pelas vossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, há um sentimento de celebração na ceia. Nós olhamos tristes por tudo que Jesus teve que sofrer em nosso lugar, mas nós celebramos, nós nos alegramos por causa do efeito que teve cada um destes elementos. A ceia também é comunhão, do grego koinonia, apontando para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Então a Santa Ceia é um momento de comunhão com Deus e com os outros. Né? Então quem se recusa a tomar a Santa Ceia, por exemplo, ele está se recusando à comunhão com Deus e com os seus irmãos. O que Jesus disse? Quem não tiver parte nisso não tem parte em mim. Por isso que eu oriento sempre jovens, adolescentes principalmente, eu oriento sempre o seguinte: nunca fique sem tomar Santa Ceia sem a ciência do seu pastor. O seu pastor precisa saber. Aliás, somente o pastor, e aqui ó, não é líder não, é o pastor, não é líder, líder não é pastor. Somente o pastor é que pode dizer, olha, você vai ficar 1 mês sem tomar ceia, 2. Por que isso? Porque ao fazer isso, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Crente não pode se automedicar. Esse negócio de tomar ceia num mês, fica 3 meses sem tomar, daí toma o mês que vem, no Natal a gente toma, e se der não funciona assim. Crente é ovelha. Ovelha é cuidada. Então tá dodói, tá com problema, não tá bem, vai conversar com alguém, principalmente com o seu pastor. E que fique claro o princípio bíblico. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Como tomar Santa Ceia se eu estou em pecado? Pois bem, você cumpriu o propósito. Qual propósito?
reconhecer o que está em pecado. Pronto, é só pedir perdão. Ah, mas é o mesmo pecado do mês passado. Então, ser santo não é quem não peca, é quem se limpa todos os dias. E há pecados, principalmente os que envolvem a questão de sexualidade, que eles viciam e que, portanto, são repetitivos. Mas ao invés de se afastar porque está repetindo um pecado, aproxime-se mais, peça perdão, humilhe-se diante do Senhor. Mas é a 30ª vez esse mês, não interessa, peça perdão de novo. Quantas vezes a gente lava a mesma roupa? Todas as vezes. Quantas vezes nós lavamos a mesma roupa durante o tempo que a gente tem ela? Não é? Toda vez que ela está suja. Então pronto. Então é assim que funciona. Então comunhão. A comunhão é importante. Inclusive, eu gravei um vídeo esses dias falando que tem muita gente doente na igreja. Sabe por quê? Por falta de comunhão. Por quê? Porque na comunhão nós criamos o ambiente onde confessamos nossas culpas, nossos pecados uns aos outros. Se não há comunhão, pecados não são confessados. Se pecados não são confessados, vidas não são restauradas. Vasos quebrados não são refeitos. Por isso que o inimigo luta tanto para destruir a comunhão na igreja. Porque onde há comunhão, há confissão. Onde há confissão, há cura, há restauração. Aleluia. Por isso que o texto é claro. Examine-se e assim coma desse pão e beba deste cálice. Afinal de contas, não há nada que nós façamos que nos torne merecimentos. Por isso é graça. Aleluia. O que não pode é participar estando em pecado sem reconhecer que está em pecado. Aí é indignamente. Aí é comer e beber para a própria condenação. Mas quando se reconhece o erro, se reconhece que pecou, se reconhece que caiu, meu querido, minha querida, senta na mesa e participa, porque esta mesa é para você. Oh, glória a Deus. Perceba que desta forma, então, a ceia do Senhor aponta para o passado, o presente e o futuro. Em relação ao passado, é um memorial. Em relação ao presente, é um ato de renovação da nossa comunhão com Cristo e com os demais membros do corpo. Quanto ao futuro, anuncia o dia da manifestação do Senhor. Então é muito importante isso. Anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Cada vez que nos assentamos à mesa para participar da Santa Ceia do Senhor, nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja. E nós estamos vivenciando simbolicamente o maior evento que irá acontecer, que são as bodas do Cordeiro, quando cearemos com ele. Oh, glória a Deus, por isso que é importante. Requisitos para participar da ceia. É necessário ser batizado e membro de uma igreja local, estar em plena comunhão com Deus. Isto não significa ser perfeito, mas estar isento de qualquer falha pecaminosa, sem barreiras de ordem moral e espiritual que impeçam, não é, sua participação. E aí cada pessoa é responsável por julgar aí a si mesma. Cada pessoa que faça o seu autoexame, que faça a sua autoanálise. Nós saímos de um tempo onde a igreja, o pastor muitas vezes expunha o pecado das pessoas, e hoje, mais do que nunca, algumas pessoas até estranham, não é? Aquele tempo onde se expunha o pecado uns dos outros, havia mais temor. Hoje, não é verdade? Mas cumprimento bíblico. Examine-se, pois, a si mesmo. Não é? Então, é muito complicado quando é pecado de ordem moral. O que é pecado de ordem moral? Adultério, fornicação, não é verdade? Por isso que eu disse anteriormente, o pastor deve ser procurado, para que o pastor dê a orientação, para que o pastor lhe pastoreie. Se é uma situação onde você precisa por algum tempo se abster da ceia do Senhor, o pastor vai dizer e você estará debaixo da cobertura espiritual dele. Isso é importante exatamente para você ser restaurado. Se você simplesmente se afasta, é por isso que tem gente que para de tomar Santa Ceia quando vê que não está fora da igreja. Sabe por quê? Não está sendo cuidado. Não é verdade? E no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas processam por tudo, onde não sei o quê, mais do que nunca, é você que tem que chegar para o pastor e falar: pastor, não estou bem, aconteceu isso aí, o que o senhor tem para me dizer? É você que tem que procurar o pastor.
Não é verdade? Quantas vezes a Bíblia diz aquele que confessa e deixa. Quem tem que confessar é quem pecou. Não é o pastor que tem que sair atrás de você te investigando. Ele nem pode fazer isso. Tá certo? É você que tem que chegar e falar, ó, pastor, deu mancada aí e tal. E aí é ele que vai te orientar. Ó, toma C, não toma C, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas você estará debaixo da cobertura espiritual do seu pastor. Amém, meus irmãos? Mais uma aula linda, abençoada de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Assista a culta, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, manda para mais gente essa aula. E até o próximo domingo, na paz de Cristo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.